Teniente General Jorge Rafael Videla, identificado bajo prontuario CI 2.456.573, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio. Darko nasze, moje żony. Razem z wami wszystkiego dobrego! Fim da caçada, a polícia prende na Pensilvânia homem suspeito de matar a tiros o CEO da United Healthcare. Na Flórida, a fabricante de brinquedos é condenada a pagar indenização milionária por morte de adolescente em parque. Itamaraty decide esvaziar a embaixada brasileira na Síria. E Joe Biden diz que a Síria terá o apoio dos Estados Unidos. O Brasil News começa agora. Boa noite. Fim da caçada. Suspeito de assassinar o CEO da United Healthcare foi preso nesta segunda-feira. Luigi Mangione, de 26 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira em um McDonald's na cidade de Altoona, na Pensilvânia. Com ele, a polícia encontrou uma arma que pode ser a mesma usada no tiroteio da semana passada em Nova York. Ele foi detido depois que a polícia recebeu uma denúncia de um funcionário da rede de fast food. Mangione estava agindo de forma suspeita e carregava vários documentos falsos. Ele é apontado pela polícia como o atirador do CEO da United Healthcare, morto a tiros em frente a um hotel de luxo em Manhattan na manhã da última quarta-feira. Brian Thompson tinha 50 anos e estava em Nova York para um evento da empresa dele que acabou sendo cancelado. O presidente eleito Donald Trump disse no fim de semana que vai conceder anistia aos réus no caso da invasão do Capitólio. O presidente eleito Donald Trump disse no domingo em entrevista a um canal de TV que no primeiro dia no cargo planeja perdoar os manifestantes envolvidos no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Trump falou ainda em algumas exceções, se referindo a quem tivesse agido, abre aspas, radicalmente, fecha aspas. As esperanças entre os réus de 6 de janeiro e os apoiadores por clemência ampla cresceram na semana passada, depois que o presidente Joe Biden perdoou o filho Hunter Biden de crimes federais. Fabricante de brinquedos é condenada a pagar indenização milionária pela morte de adolescente em 2022 em um parque na Flórida. As informações com a repórter Lorena Gomes. A família de Tyra Sampson, de 14 anos, vai receber 310 milhões de dólares pela morte do adolescente em março de 2022. A empresa Funtime, responsável pela fabricação do Free Fall, brinquedo que funcionava no Icon Park em Orlando, foi condenada a pagar a indenização milionária. O julgamento aconteceu na última semana e a empresa austríaca não compareceu. O caso ganhou repercussão nacional e chamou a atenção para questões de segurança em brinquedos desse tipo.
Sampson era do Missouri e estava de férias na Flórida quando o acidente fatal aconteceu. O menino embarcou no brinquedo Free Fall, de queda livre de 120 metros, considerada a mais alta do mundo. Ele estava com 45 quilos a mais do limite de peso por pessoa da atração. Sampson teria escorregado do assento, ajustado manualmente e caído de uma altura de 30 metros. Na época, o estado multou os proprietários em $250 mil e o brinquedo foi demolido. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o aumento no número de panteras mortas aqui na Flórida. De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado, este ano, 32 animais já morreram, a maioria vítima de atropelamento. Os números são o dobro do ano passado, quando 13 panteras foram mortas, e os maiores registrados desde 2016. O condado de Collier, onde ficam a Reserva Nacional de Big Cypress e o Parque Estadual de Fakahatchee, é onde há mais casos relatados. Os números ainda podem aumentar por conta do movimento intenso nas rodovias por causa das festas de fim de ano. E por falar nos feriados, Ocala está presenteando os moradores e visitantes com estacionamento gratuito no centro da cidade. As taxas com parquímetro estarão suspensas a partir da sexta-feira, dia 13, e permanecem de graça até o dia 2 de janeiro. A ideia é permitir que os visitantes aproveitem os eventos e também comprem no comércio local. E ainda sobre boas notícias, a Flórida vai sediar 14 jogos do Mundial de Clubes da FIFA 2025. E tem grandes times brasileiros que vão jogar por aqui. O torneio será disputado a partir de junho do ano que vem, mas a notícia de que a Flórida vai sediar parte dos jogos tem repercutido aqui no estado. Das 63 partidas do Mundial, 14 serão em cidades da Flórida. 8 jogos serão disputados em Miami e 6 em Orlando. O Hard Rock Stadium, no sul do estado, vai receber as disputas das primeira e segunda fases. Palmeiras e Fluminense estão na programação. Já em Orlando, os jogos serão nos estádios Inter & Co e no Camping World. O Flamengo será o representante brasileiro a reunir a torcida por aqui. A cidade também vai ter 2 confrontos das quartas de final. A bola vai rolar no Mundial de Clubes da FIFA entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, aqui nos Estados Unidos. A seguir, no Brasil, polícia investiga desvio de mais de 20 milhões de reais no programa Farmácia Popular. E ainda as notícias internacionais. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e, principalmente, esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão.
O Itamaraty decide esvaziar a embaixada brasileira na Síria. Arlene Balieiro está chegando com os detalhes. Boa noite a todos. O Itamaraty decidiu esvaziar a embaixada brasileira em Damasco, na Síria, até que a situação no país se estabilize após a queda do governo de Bashar al-Assad. O Ministério das Relações Exteriores informou que o retorno dos diplomatas brasileiros ocorreu nesta segunda-feira. No fim de semana, um comunicado expedido pelo Itamaraty expressou preocupação com a escalada dos conflitos no país e, por isso, orientou que deixassem o país. Desde 2022, a representação brasileira na Síria é comandada pelo embaixador André dos Santos. Ele foi indicado ao posto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e foi mantido por Lula. E o número de venezuelanos presos em Roraima, na região norte do Brasil, cresceu 500% em apenas 6 anos. Os dados foram divulgados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, no fim de semana. Eles mostram que no primeiro semestre de 2018, o número de presos venezuelanos era de 77. Já no mesmo período deste ano, a quantidade chegou a quase 390 e hoje já são mais de 400. Esse número representa quase 10% da população carcerária do estado de Roraima, que é de mais de 4.400 detentos. Para as autoridades locais, o fluxo migratório provocado pela crise política e econômica na Venezuela é o principal responsável por esse cenário e tem impactado não apenas no sistema carcerário, mas na demanda por diversos serviços públicos do lado brasileiro. E um esquema de venda de carros de luxo roubados e furtados foi descoberto pela Polícia Civil de Goiás na última semana. 14 mandados de prisão e 54 de busca e apreensão foram cumpridos em 3 estados brasileiros. Segundo a investigação da polícia, empresários de Goiânia compravam veículos de luxo furtados ou roubados em outros estados por valores abaixo do mercado. Eles revendiam os carros ou suas peças por valores também abaixo do valor habitual. A preferência pelos carros de luxo se dava por conta da alta rentabilidade do mercado negro e a facilidade de ocultar as origens ilegais. A polícia conseguiu recuperar alguns veículos e peças, além de deter suspeitos ligados ao esquema. E ainda no estado de Goiás, uma operação para investigar fraudes no programa Farmácia Popular foi realizada pela Polícia Federal na última sexta-feira. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. De acordo com as investigações, os criminosos simulavam vendas de medicamentos e geravam créditos pagos pelo Ministério da Saúde às farmácias envolvidas. Segundo a polícia, as fraudes ao programa do governo federal ultrapassaram os 20 milhões de reais. O programa Farmácia Popular complementa a disponibilização de medicamentos usados na atenção primária à saúde por meio de parceria com farmácias e drogarias privadas. O Ministério da Saúde subsidia até 90% do valor de referência tabelado dos remédios e o cidadão paga o restante conforme o valor praticado pela farmácia. Obrigado, Arlene. E ainda no Brasil, você vai conhecer a história do Pablo, um porquinho que vive entre cachorros e que passeia todos os dias na zona sul do Rio de Janeiro. Foi em meio ao tumulto da pandemia que o uruguaio José Luiz Garcia encontrou uma nova profissão: adestrador e passeador de cães. E a partir daí, a vida dele tomou um rumo ainda mais incomum. José decidiu adotar um porco, que foi batizado com o nome de Pablo de Arrascaeta, uma homenagem ao jogador de futebol uruguaio, que atua pelo Flamengo. ¿Por qué no adoptar un animal diferente? Y comencé a ver que en la pandemia el chancho está dentro de los 10 animales más inteligentes del mundo y tiene el coeficiente de inteligencia de un niño de 3 años y medio. E aí adotei a Pablo. O que José não imaginava é que o porquinho se tornaria um grande aliado profissional. Ele descobriu que integrar Pablo com os cães ajuda a acalmá-los e ainda melhorar a conduta dos novos amigos. Foi dessa forma que o porquinho conquistou um lugar especial entre o grupo de cachorros,
com os quais o uruguaio trabalha. Eu percebi que o porquinho tem até Instagram. Eu vi na camisa ali do dono do Pablo. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. Sírios residentes no exterior foram às ruas no domingo para comemorar a queda do governo Bashar al-Assad. A notícia de que as forças rebeldes haviam deposto o presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi muito comemorada entre os sírios que vivem em outros países. I don't know, but to explain, it's very difficult feeling, it's very mixed feeling. We are very happy to get our freedom after 15 years. We've been waiting for this for a long time. I think every Syrian person, every free Syrian person is very overwhelmed and very happy because finally we can say that Syria is a free country now. A queda de Assad marca uma reviravolta na Síria, onde cidades viraram escombros ao longo de anos de guerra, a qual matou centenas de milhares de pessoas e expulsou milhões como refugiados. O ex-presidente da Síria fugiu para Moscou com a família no domingo, depois que a Rússia lhes concedeu asilo por motivos humanitários. De acordo com um porta-voz do governo, a decisão de conceder o asilo foi do presidente Vladimir Putin. Para o presidente Joe Biden, a Síria vive um momento de oportunidade e contará com a ajuda dos Estados Unidos. Vamos ouvir. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity for years. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.